E nesse vídeo vamos tentar resolver a questão 46 do concurso da Secretaria da Educação de Goiás, aplicado para o cargo de professor de matemática, elaborado pela banca que é o Instituto Quadrix. Se você vai fazer concurso, que peça essa banca e gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like para valorizar o trabalho do professor e se não é inscrito no canal, se inscreva para você aprender matemática resolvendo questões. Essa questão aqui é um pouquinho complicada, tá? A maneira que eu resolvi ela aqui, eu vou mostrar para vocês como eu resolvi. Se você encontrar outra maneira também de resolver essa questão, deixa aí nos comentários, certo? Então, essa questão 46, ela diz o seguinte: a reta seno de θ y menos x menos 6 igual a zero é tangente à circunferência de centro em 3 e 13 e raio raiz de 5. Sabendo-se que θ é maior ou igual a zero e menor que π sobre 2. E o seno, né, de θ ele é maior que zero e menor do que 0,75. Aqui a gente tem algumas informações interessantes, que é a primeira, que é o seguinte: como ele está dizendo que θ, né, é maior ou igual que zero e menor que π sobre 2, se a gente lembrar aqui de ângulo, quer dizer que esse ângulo θ ele tem que ser menor do que 90 graus e ele é maior ou igual a zero, certo? Aqui a gente pode também lembrar da equação da circunferência, né? A gente sabe que a equação de circunferência ela é x menos o A do centro, certo? O ponto do centro, a coordenada é x do centro, ao quadrado, mais y menos a coordenada y do centro, que a gente chama de b, ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, certo? Daqui a gente tira aqui, se o centro é 3 e 13, então a gente pode dizer que a equação da circunferência é x menos 3 elevado ao quadrado, mais y menos 13 elevado ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. O raio ele deu que é raiz de 5 ao quadrado, né? Então a gente pode eliminar a raiz com esse 2. Daí a gente tem que x menos 13 ao quadrado, mais y menos 13 ao quadrado, igual a 5. Então essa daqui é a equação da circunferência. Agora a gente vai lembrar o que é uma reta tangente a uma circunferência. A gente tem que lembrar o que são posições relativas entre reta e circunferência, né? Se a gente tem aqui, ó, ela pode ser, por exemplo, essa reta aqui, essa circunferência pode ter dois pontos comuns à circunferência, que a gente chama de secante, né? Ou ela pode ter um ponto em comum aqui, ó, que a gente chama de tangente, certo? Ou ela pode não ter nenhum dos pontos, certo? E ela passar aqui por fora. Então, o que acontece aqui? Por exemplo, a gente tem uma equação da reta, né? Ela é uma equação de primeiro grau. E a equação da circunferência a gente tem, né? Ela é dessa forma e a gente vai encontrar o quadrado de x e o quadrado de y. Se a gente tem pontos comuns, então o que a gente conclui? A gente conclui que se a gente substituir, por exemplo, isolar y da equação da reta e jogar em x, a gente vai ter possibilidades. Se a gente tiver mais de uma raiz, por exemplo, para x, a gente quer dizer que essa reta ela é tangente. Se a gente tem um valor para x, quando a gente substitui y, né, a gente vai ter uma reta tangente, né, só vai ter um ponto em comum. E quando a gente não encontra valor para x, por exemplo, quando o delta é menor que zero, ou seja, a equação não vai possuir raiz real, a gente vai dizer que essa reta não possui ponto em comum com a circunferência. Então, o que a gente pode concluir a partir disso é que se a gente conseguir isolar essa equação da reta aqui de forma a gente explicitar o valor de y em função de x e substituir na equação da circunferência, a gente vai concluir que, a partir da equação que a gente encontra com o valor de x, delta tem que ser exatamente zero, ou seja, delta tem que ser igual a zero.
Então, eu vou pegar essa equação daqui, ó, e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar as alternativas, que foi assim que eu fiz para encontrar a resposta. A gente vai dizer que ele está perguntando, ó, é correto afirmar que θ vale. Então, veja que o ângulo aqui está em radianos, né, pode ser em graus, sem nenhum problema. A gente vai começar de baixo para cima. Então, se a gente disser que θ é zero, tá? Então, seno de θ, ou seja, seno de zero, pessoal, seno de zero é zero. Então, a partir dessa equação, a gente vai concluir que 0 vezes y menos x menos 6 igual a zero. Então, essa parte aqui é zero, e aqui a gente pode dizer que x é igual a menos 6. Ok, se x igual a menos 6, a gente pode substituir nessa equação aqui ó, da circunferência e verificar se a equação que sobra em função de y, por exemplo, ela vai ser uma equação, ou seja, o seu delta vai possuir duas raízes reais, né, ou seja, igual a maior que zero, ou igual a zero. Se for igual a zero, então vai ser possível a nossa solução, né? E se ele for menor que zero, também não vai ser solução. Então, se x é 6, aqui a gente fica com menos 6 menos 3 ao quadrado mais y menos 13 ao quadrado igual a 5. Porém, já vou passar o 5 para cá, a gente fica menos 5 igual a zero. Daqui a gente tira que menos 6, menos 3 dá menos 9, ao quadrado dá 81, mais quadrado do primeiro, que é y ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, duas vezes 13 dá 26, vezes y, mais 3 ao quadrado dá 169, menos 5 igual a zero. Aqui a gente bota y ao quadrado primeiro, aí a gente vai colocar menos 26 y, então 81 mais 169 menos 5. Eu vou fazer na calculadora só para a gente fazer mais rápido. Então aí tem 169 menos 5, 6, aí dá 164, mais 81, certo? Mais 81, dá 245. Então, mais 245, tá? Aqui a gente vai calcular delta. Por quê, né? Se delta for igual a zero, então delta é igual a zero, porque aí a gente vai ter uma reta tangente à circunferência. Então, delta, ele é b ao quadrado, né? Menos 4 vezes a vezes c. Portanto, delta aqui é 26 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 245. Aqui a gente já pode concluir que isso daqui, como c é positivo, né, e a gente tem esse menos 4, isso aqui é menor que zero, né? Então, isso aqui não serve para a nossa solução, certo? O que vai servir para... não serve para a nossa solução, então, letra E não pode ser. Aí a gente vai fazer o teste para a letra D. Letra D a gente tem π sobre 6, né? Π sobre 6, a gente vai calcular agora o seno de π sobre 6. Vamos fazer aqui embaixo. Então, o seno de π sobre 6. Pessoal, π sobre 6 é 30 graus, tá? Então, o seno de π sobre 6 é exatamente 1 sobre 2. Agora, vamos substituir na equação. Qual é a equação? Seno de θ vezes y. Então, a gente tem 1 meio vezes y menos x menos 6 igual a zero. Então, aqui a gente vai isolar y, por exemplo. Poderia ser x também, sem nenhum problema. Mas vamos isolar y. Então, aqui vai ter y sobre 2. Passamos esse e esse para o segundo membro. Então, fica x mais 6. Portanto, aqui a gente tira que y é igual, a gente passa o 2 multiplicando, então fica 2 vezes x mais 12. Agora a gente vai fazer o teste jogando na equação da circunferência. A equação da circunferência, vamos destacar ela aqui, né? Essa daqui. Ok? Aí a gente vai substituir nela, ou seja, x menos 3 ao quadrado mais... No lugar de y, vamos colocar aquele valor. Qual é o valor? 2x mais 12. Então, 2x mais 12. Tá? 2x mais 12. Aí tem esse menos 13 daqui, certo? Então, menos 13 elevado ao quadrado
Vamos lá passar o 5 para cá, igual a 0, tá? Então, agora a gente resolve isso aqui, né? X ao quadrado, x menos 3 ao quadrado, fica quadrado primeiro, x ao quadrado, menos 2 vezes pelo segundo, fica 6x, mais 3 ao quadrado dá 9, mais, ó, aqui dá 2x, né? 12 menos 13 dá menos 1 ao quadrado, menos 5 igual a 0. X ao quadrado é igual a menos 6x mais 9 mais 2x ao quadrado dá 4x ao quadrado, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, 2 vezes x dá 4x, vezes 1 dá 4, aí menos 1 ao quadrado dá mais 1, menos 5 igual a 0. Então, vamos organizar 4x com x ao quadrado, então aqui dá 4x ao quadrado, menos 6x com menos 4x, então dá menos 10x, 9 e 1 dá 10, menos 5, aí dá 5 positivo, igual a 0. E eu cometi um erro aqui, né? Vamos ajeitar isso aqui, que foi x ao quadrado mais 4x, isso daqui dá 5x ao quadrado, né? Então, vamos dividir toda a equação por 5, tá? Então, dividindo toda ela por 5, então, 5 ao quadrado. 5 vezes x ao quadrado por 5, aí dá x ao quadrado, menos 10 vezes x, aí dá menos 2 vezes x, 5 por 5 vai dar 1, igual a 0. Se a gente calcular delta e delta for igual a 0, então é possível essa reta ser tangente, né, à equação, certo? Então, a equação não, a circunferência, né? Então, vamos separar aqui. A é igual a 1, B igual a menos 2, C igual a 1, delta é igual a B ao quadrado, então menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes C, que também é 1. Então, delta é igual a menos 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes 1 vezes 4 dá 4. Então, delta aqui é igual a 4 menos 4, que deu 0. Então, quando delta é 0, a gente tem uma raiz real e... uma raiz real, né? Quando a gente tem uma raiz real, a gente tem o quê? Uma reta tangente, tá? Então, aí a gente chega na letra D mesmo, que θ é π sobre 6, beleza? Foi assim que eu tentei resolver. Se você encontrou outra maneira de resolver, deixa aí nos comentários. E um forte abraço. Vejo você aí no próximo vídeo.